Vamos falar um pouco sobre a glucólise. O que é a glucólise? Glucólise é a transformação da glucosa em piruvato. E onde ocorre essa glucólise? A glucólise é uma via universal, ela ocorre em toda a célula. E qual é a regulação da glucólise? A glucólise é regulada aqui nessa etapa. Na enzima fosfofructoquinasa, ela é estimulada por AMP e ADP, é inibida por citrato e ATP. Então esses são os aspectos chaves dessa síntese. E a partir disso agora a gente vai tentar desenvolver aqui todas as etapas, uma a uma, bem devagar, para tentar entender como que funciona todos esses mecanismos aqui. E para isso eu usei essa figura porque ela tem essas fórmulas estruturais aqui. E essas fórmulas estruturais para ver exatamente o que acontece. Não fica uma coisa só assim, de decorar nome. Mas dá para entender que, por exemplo, o fósforo é colocado em um lugar, é tirado de outro lugar. Entendeu? Então vamos começar. A gente começa com a glucosa. E antes de começar com a via em si, vamos fazer o processo de numeração dos carbonos dessa glucosa. Essa glucosa tem um heterociclo. O heterociclo é o quê? Um ciclo formado por carbonos e um heteroátomo, que nesse caso o heteroátomo é um oxigênio. Heteroátomo é um átomo que não é carbono, para formar então esse heterociclo. E a gente vai numerar esse heterociclo a partir desse carbono aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. E lembrando que vamos usar esse processo de numeração para todos. Então, o que ocorre primeiro? Primeiro ocorre a fosforilação da glucosa, transformação da glucose em glucose 6-fosfato. Para ocorrer isso, eu vou usar uma enzima chamada hexoquinasa, que é uma enzima da modalidade quinasa. E o que a modalidade quinasa faz? Ela geralmente faz reações irreversíveis, ela usa ATP e ela põe fosfato. Também ela pode tirar fosfato e assim liberar ATP. Então, primeira etapa, fosforilação da glucosa. Glucose é glucose 6-fosfato. E por que glucosa 6-fosfato? Porque esse fosfato ele vai entrar no carbono 6. Então vamos contar aqui, ó. Vai dar o carbono 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega o fosfato do ATP, transfere para o carbono 6. Simples. E por que é interessante fazer essa fosforilação da glucosa? São 3 motivos para isso. O primeiro motivo, a gente tem que lembrar daquela lei de Fick. Que a lei de Fick fala que o fluxo numa difusão é proporcional à diferença de concentração. Então, a gente vai lembrar que a glucosa está nos capilares sanguíneos, ela tem que atravessar a célula para poder ser utilizada. E imagina que a glucosa vai atravessando a célula e vai deixando um monte de glucosa lá. Vai chegar um ponto que essa difusão ela vai ser inibida, porque a concentração vai se igualar. E a gente fosforilando essa glucosa, a gente transforma a glucose em outro composto químico. Então a gente sempre vai deixar uma diferença de concentração grande. E assim a glucosa pode se difundir facilmente para dentro da célula. Então esse é um motivo. Outro motivo, fosforilando a glucosa, a gente prende a glucose 6-fosfato dentro da célula. Por quê? A glucosa pode atravessar a membrana plasmática, mas a glucose 6-fosfato não atravessa a membrana plasmática. E o terceiro motivo é que a glucose 6-fosfato é chamada de encruzilhada metabólica. O que é uma encruzilhada metabólica? É um composto que pode seguir várias vias. Ela pode seguir a glucólise até o final, ela pode ser transformada em glucogênio pela glucogenogênese,
Ela pode também participar da via das pentosas, por exemplo. E agora a gente vai da glucosa 6-fosfato formar uma frutose 6-fosfato através de uma enzima chamada fosfoglucosa isomerasa. O que é uma isomerasa? Uma isomerasa interconverte isômeros. E o que é um isômero? Um isômero, no conceito mais simples, nada mais é do que compostos que têm a mesma fórmula química, porém com disposições diferentes no espaço, ou disposições, por exemplo, daquelas imagens especulares, que é a isomeria, a estereoisomeria, ou também, como acontece aqui, diferença na posição dos átomos. Por exemplo, esse aqui é um ciclo de 6 átomos e aqui é um ciclo de 5 átomos. Então, se a gente contar a quantidade de hidrogênio, a quantidade de oxigênio, a quantidade de carbono, a quantidade de fósforo, esses dois compostos vão ter a mesma quantidade desses átomos, mas vão ter disposições diferentes. A gente já percebe isso pelo ciclo de 5 carbonos, de 5 átomos aqui, e aqui é o ciclo de 6 átomos. Então essa isomerase faz o quê? Transforma a glucose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Interconverte um isômero em outro isômero. E lembrando que se a gente usar aquela técnica de contagem, começando aqui o carbono 1, 2, 3. Na verdade, começando aqui com o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai manter aquela mesma regra, que aqui a frutose 6-fosfato nesse carbono 6. Agora, para formar uma frutose 1,6 bifosfato, a gente vai ter que colocar no carbono 1. Esse é o carbono 1 aqui. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como a gente vai colocar a gente vai colocar esse outro fosfato no carbono agora 1. A gente vai utilizar a fosfofrutoquinasa. E essa fosfofrutoquinasa, da mesma forma, uma enzima modular quinasa, ela pega um fósforo da ATP e coloca aqui nesse carbono 1. Lembrando que aqui que vai ser a regulação dessa via. E regula como? Quando tem muita produção da ATP, a gente vai inibir essa reação. Ou quando tem muito citrato, também a gente vai inibir essa reação. E da onde vem esse citrato? O citrato vem aqui do ciclo de Krebs. O piruvato vem, se transforma em acetil-CoA mais oxaloacetato, transforma em citrato. Esse citrato tem capacidade de atravessar a membrana da mitocôndria e no citosol inibir a via da glucólise. Lembrando, o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico acontece dentro da mitocôndria, enquanto que a glucólise a gente está falando de citosol ou citoplasma da célula. E se a gente inibe essa via aqui, a gente vai acumular essa glucose 6-fosfato e vai poder estimular outras vias. Por exemplo, em vez de consumir a glucose 6-fosfato agora, a gente armazena ela pela glucogenogênese em glucógeno. E mais um detalhe aqui, por que a gente pode pensar, por que o organismo utiliza armazenamento em glucógeno e não em glucose 6-fosfato? E isso tem muito a ver com uma coisa chamada osmolaridade. Se eu armazenasse várias moléculas livres de glucose 6-fosfato, ia ter várias partículas na célula. E a osmolaridade, como a gente aprendeu, ela tem a ver com a quantidade de partícula. Bom, mas o que é a osmolaridade? A osmolaridade é a força com que uma
um compartimento dividido por uma membrana, que no caso a gente vai exemplificar como a gente é estudante de medicina, com uma célula, ela tem uma força de atrair molécula de água. Então, quanto mais partícula tem numa célula dividida por uma membrana semi-impermeável, que no caso ela é permeável à água, tende a atrair essa água. E quanto mais partículas tem nessa célula, mais ela atrai água. Então, se for colocando glucose e fosfato aqui numa quantidade muito grande, eu vou ter uma pressão osmótica tão grande, vou atrair tanta água que eu vou ocasionar a explosão da célula, ou melhor, a lisis da célula. Então, eu vou pegar várias glucose e fosfato, vou unir essas várias glucose e fosfato em uma molécula grande de glucogênio, só que essa molécula grande de glucogênio vai ter a força osmótica de somente uma partícula, porque lembrando mais uma vez, a osmolaridade conta número de partículas ou número de moléculas. E por mais que o glucógeno é formado por 1000 glucosas, ele vai ter o poder osmótico de uma partícula somente. Bom, mas isso daí é uma outra coisa. E agora vamos voltar aqui então à primeira parte da glucólise. A gente está na frutose 1,6 bifosfato. E o que vai acontecer com essa frutose 1,6 bifosfato? Agora vai ser utilizada uma enzima chamada frutose bifosfato aldolasa. Uma enzima aldolasa, ela é uma enzima do tipo liasa. A enzima do tipo liasa, ela rompe ligações químicas sem agregar água. Então, esse composto aqui de 6 carbonos vai ser quebrado agora em dois compostos de 3 carbonos. A gente vai ter uma dihidroxiacetona fosfato e um gliceraldeído 3-fosfato. Por que uma cetona? Porque um carbonilo, que é o C-O, entre carbonos, é um grupo cetona. E um carbonilo com um hidrogênio ligado no carbono, vai ser um grupo aldeído. Cada um com seu fósforo, porque aqui também tinha fósforo. Então quebramos essa molécula. E o que acontece com essa dihidroxiacetona? Ela vai ter que ser transformada também em gliceraldeído 3-fosfato. Porque para ocorrer a segunda parte, eu vou partir de gliceraldeído 3-fosfato. Então eu também vou usar uma isomerasa. Essa isomerasa, como aquilo que eu já expliquei em cima, vai transformar esse isômero de função agora e vai transformar de hidroxiacetona, fosfato, em gliceraldeído 3-fosfato também. Então, na verdade, como eu parti de uma glucosa que tem 6 carbonos, eu vou ter agora 2 gliceraldeído 3-fosfato. Então, eu vou escrever aqui em azul que vão ser 2. Vou aumentar a letra aqui. Vão ser 2 desses. 2 desses. Só para lembrar disso aqui, bem simples. Aqui também tá, ó, vezes 2, porque tudo isso vai ocorrer 2 vezes. Então aqui a gente acabou a primeira etapa da glucólise. Então vamos começar a segunda etapa da glucólise. E a segunda etapa da glucólise, o que ela faz? Ela vai utilizar uma enzima chamada gliceraldeído fosfato desidrogenasa. Se é uma desidrogenasa, ela já está falando muita coisa para a gente, como cofator magnésio e também um NAD. Como ela é uma desidrogenasa, ela vai tirar um hidrogênio dessa molécula aqui de gliceraldeído 3-fosfato, que é esse hidrogênio aqui. E ela vai transferir esse hidrogênio para o NAD
dando NADH. E o que é importante lembrar disso daqui? Que esse é um processo, na verdade, chamado processo de óxido-redução. E tem uma regra na química orgânica muito simples que fala que toda vez que se ganha um elétron, quer dizer que se está se reduzindo o composto. E toda vez que se perde o elétron, ele está se oxidando o composto. Mas na química orgânica a gente não vê esse elétron sendo assim saindo ou entrando de forma livre. Ele sempre utiliza o hidrogênio para fazer isso. Então a gente pode resumir que toda vez que ganha o hidrogênio, o composto se reduz. Toda vez que perde o hidrogênio, o composto se oxida. Então a gente vai ver aqui, ó, que esse gliceraldehído 3-fosfato perdeu o hidrogênio e ainda foi colocado um oxigênio com grupo fosfato nele. E o que aconteceu com essa molécula então? Ela se oxidou, perdeu hidrogênio, se oxidou. E o que aconteceu com o NAD? O NAD ganhou hidrogênio, se reduziu. E esse NAD aqui, ele pode a partir daqui entrar na mitocôndria por aquele processo lançadeiras, que é uma outra coisa, e fazer parte da cadeia respiratória, também gerando ATP. Mas esse é um outro tema. É óbvio, pode acontecer isso quando a célula tem mitocôndria. Se a célula não tem mitocôndria, por exemplo, como um glóbulo vermelho, não vai poder fazer não vai poder levar para a cadeia respiratória. Aí no caso é formar lactato, mas também é uma outra coisa. E bom, vamos continuar aqui, ó. Então a gente tem 1,3 bifosfato glicerato. Por que 1,3? Porque a gente vai contar, a gente também vai numerar os carbonos aqui para poder ser mais fácil de visualizar. Ó, carbono 1, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Esse composto aqui, ele também é chamado de composto macroérgico. Por quê? Ele tem a capacidade de produzir um ATP. E todo composto que tem essa capacidade de produção de ATP são compostos que têm enlaces de alta energia, chamado macroérgico. Então, a gente vai utilizar agora essa fosfoglicerato-quinasa. A gente vai pegar um ADP, tirar o fósforo aqui do carbono 1 e produzir um ATP. E como que a gente perdeu um fósforo, a gente vai ter agora o 3-fosfoglicerato. Esse 3-fosfoglicerato, ele através de uma enzima fosfoglicerato mutasa, ele vai ser transformado num 2-fosfoglicerato. E o que uma mutasa faz? Uma mutasa pega um grupo químico, no caso fosfato, e desloca de um carbono para outro carbono. E aqui, ó, aqui estava no carbono 3, lembrando a numeração aqui, é a mesma, 1, 2, 3, e a gente desloca para o carbono 2. Nada mais que isso, formando uma 2-fosfoglicerato. E essa 2-fosfoglicerato, com uma enolase agora na presença de magnésio, ele vai formar um fosfenolpiruvato. Eu até coloquei aqui, ó, como é o grupo químico enol. O grupo químico enol é um OH, ou também hidroxilo,
mas ligado aqui no caso agora a um carbono insaturado. Então aqui tem um carbono insaturado e vai ter esse, que aqui na verdade não é o hidroxilo, porque ele está substituído pelo fósforo. Por isso um fosfenol piruvato. E o que acontece com esse fosfenol piruvato? Esse fosfenol piruvato, ele através de uma agora piruvato quinasa, vai perder esse fósforo vai para o ADP, vai formar um ATP. Então, a gente pode falar também que esse composto aqui, que vai gerar um outro ATP, é um composto macroérgico. E a partir daqui a gente vai ter o piruvato. E assim vai acabar a nossa glucólise. O piruvato agora, ele pode, numa célula que tem mitocôndria, entrar no ciclo de Krebs, entrando aqui, e dar aqueles vários, por todas essas reações, dá aquela grande quantidade de ATP. Ou o piruvato pode, em células que não têm mitocôndria, como por exemplo o glóbulo vermelho, ser reduzido a lactato, e também no músculo em condições anaeróbicas, que vai faltar oxigênio, não vai poder formar esse ciclo de Krebs aqui, porque ele é alimentado por oxigênio, e também vai induzir a formação de lactato. E agora a gente vai fazer a contagem da ATP em duas situações. Uma situação vai ser ou em anaerobioses, ou seja, sem a cadeia respiratória, e uma outra situação em aerobioses, com a cadeia respiratória funcionando. A opção de anaerobioses é também a que acontece no glóbulo vermelho. Lembrando que o glóbulo vermelho não tem mitocôndria e ele utiliza essa glucólise como fonte de energia. Ou seja, então a glucólise é essencial para o glóbulo vermelho. Sem o aporte de glucosa para o glóbulo vermelho, ele morre, porque ele não tem mitocôndria para conseguir utilizar a energia de uma outra fonte. Então, vamos primeiro em anaerobioses. Eu vou usar um ATP aqui, outro ATP aqui. Então, gastar 2 ATP e formar 2 ATP aqui e 2 ATP aqui. Ou seja, formo 4 ATP e gasto 2 ATP. Por que aqui eu conto duas vezes? Porque eu já tinha explicado que essa segunda fase aqui é multiplicada por 2, porque a partir de uma glucosa eu vou formar 2 gliceraldeído fosfato, aqui 2 desse. Então, em uma via anaeróbica, vou ter um saldo de somente 2 ATPs. Agora, com uma via aeróbica. Uma via aeróbica, eu vou ter oxigênio para alimentar a cadeia respiratória. E esse NAD vai poder chegar lá na cadeia respiratória. Lembrando que, como é tudo multiplicado por 2, eu também vou ter aqui 2 NADH mais H. 2 NADH mais H. A gente sabe que cada NADH nos resulta em 3 ATP por fosforilação oxidativa. Então, isso daqui vai resultar em 6 ATP. Então, eu vou ter 6 ATP mais... Então, eu vou ter 6 ATP mais 4
ATP aqui, 2 aqui, 2 aqui, 10 ATPs generados, menos 1 ATP aqui e outro ATP aqui, 2 ATPs gastos, vai dar um resultado de 8 ATP. Então, vão ser 8 ATP gerados. Isso falando de uma forma bem simplificada, porque na verdade esse NAD, para entrar na mitocôndria, ele vai usar um processo chamado lançadeira, mas que pode gerar somente, ao invés de 6 ATP, somente 4 ATP. Mas esse é um outro tema que também, sinceramente, é desnecessário.